Boa noite, te peço alguns minutos da sua atenção. Hoje eu quero contar uma história da Bíblia, quero falar de um personagem da Bíblia que eu já estou até devendo esse vídeo, que tem falado nos vídeos anteriores, que ia falar sobre esse personagem. Eu quero falar de Filipe, do diácono Filipe. Está lá em Atos capítulo de número 8, eu falei que ia gravar um vídeo sobre Filipe, estou devendo, então hoje eu quero falar sobre o diácono Filipe. Filipe, que era um diácono cheio do Espírito Santo e sabedoria. Entre os 7 que foram ungidos lá em Atos capítulo de número 6, se destacou Filipe e Estevão. Então aqui Estevão, ele foi morto ali no início, ali na sua primeira pregação, ele foi morto, ele foi martirizado. A Bíblia diz que Paulo, ele é recém-chegado em Israel. Ele chegou em Israel bem no princípio ali da igreja primitiva e também na perseguição, bem logo após ali a morte e ressurreição de Jesus, que Paulo chega em Israel. Quando Paulo chega em Israel, é bem na época que os sumos sacerdotes, Anás, Caifás, que foram os mentores ali da crucificação de Jesus, ali que nós observamos quando estudamos sobre a crucificação de Jesus, vamos ver que uma armação de Anás, Caifás e Pilatos e Herodes, nenhum queria condenar Jesus porque eles não achavam pecado. Só que após a ressurreição de Jesus, eles conseguiram colocar ali o Império Romano contra a Igreja do Senhor. Ali, então, Paulo, quando ele chega, ele é um jovem recém-formado a mestre, recém-formado a fariseu. Então, essa confusão que a gente faz, que muitos pregam e falam, aqui para chegar até Filipe, eu quero resumir aqui um pouco a história de Paulo. Calma, eu não saí do foco de Filipe. Eu quero entender para nós chegarmos até Filipe. Saulo, ele está doido para mostrar trabalho. Quando ele chega ali, no meio dos mestres, qual é a notícia que ele recebe? É que uma seita. Os mestres colocam na sua cabeça que é uma seita religiosa, um anticristo, alguém que vem trazendo rebelião contra o povo de Deus. Ou seja, como ele quer mostrar trabalho, ele recém-chegado, recém-formado, jovem, louco, doido para mostrar um trabalho. Então ele pega a carta branca e ele ali assiste ali a morte de Estevão. Então ele começa a perseguir a igreja, prender homens, mulheres, perseguir a igreja. Então ele pega a carta branca para ir até Damasco. Quando a igreja dispersa, Filipe, ele vai para Samaria, porque a ordem dos apóstolos é ficar somente os apóstolos em Israel. Os outros discípulos são dispersos. A Bíblia diz que quando o diácono Filipe, ele chega em Samaria, ele não vai se esconder, ele vai pregar a palavra. Ele chega em Samaria, então quando as pessoas perguntam por que ele está em Samaria, ele pega a oportunidade de se explicar e vai pregando. E ele vai pregando a palavra, ele vai orando por pessoas vão sendo curadas de enfermidades, pessoas paralíticos, coxo, assim diz a Bíblia, pessoas são libertas de espíritos malignos, imundos, e ali o nome de Deus vai ser honrado e glorificado através do diácono Filipe. A Bíblia diz que Pedro e João, quando ficam sabendo, eles vão para Samaria para ver como que está ali a igreja, que está aumentando, as pessoas estão aumentando, abraçando a fé em Samaria. Então Pedro, como líder da igreja, e tendo João ali do seu lado, eles vão para Samaria e lá para receber os irmãos e orientar os irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele fala para Filipe e de encontro ao eunuco, que está a caminho de Gaza, que vê para Jerusalém para adorar a Deus. O eunuco principal, o eunuco braço direito da rainha da Etiópia. A Bíblia diz que Deus manda que Filipe vá de encontro a ele. E ele acompanha, ele dá de encontro com o eunuco em uma carruagem. O eunuco está lendo o livro de Isaías, onde que fala sobre do livro do profeta messiânico. E no livro de Isaías, no capítulo de número 53, a Bíblia diz que Filipe ali correndo de parede com o eunuco,
e fala para o eunuco, pergunta para o eunuco se ele está entendendo o que ele está lendo. E o eunuco fala assim, não tem ninguém para me explicar. Ei, entra, senta aqui. A Bíblia diz que agora Filipe passa a interpretar aquela profecia para ele. Fala que ele está profetizando acerca do Messias, acerca de Jesus que já veio, que já trouxe a graça para nós. Porque pela lei, uma pessoa que tinha uma deficiência física, ela não poderia adorar no templo. Então aquele eunuco, ele estava voltando para casa frustrado, porque ele foi proibido de adorar a Deus no templo. Ou seja, mesmo sendo estrangeiro, mesmo conhecendo a lei, ele veio adorar a Deus, veio prestar um culto a Deus em Israel. Mas ele foi proibido, diz a história. E Deus manda que Filipe vá de encontro a ele. Porque Deus não deixa ninguém ficar frustrado. Quando nós buscamos a honrar a Deus, a buscar a Deus, Deus nos dá uma resposta. A Bíblia diz que Filipe prega para ele, fala que Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, deu a vida por nós. A Bíblia diz que ali ele se entrega, ele se converte e ali eles encontram a água. Filipe batiza o eunuco. E depois ele é teletransportado ali na frente do eunuco, o eunuco não vê mais. O eunuco vai para casa jubilando, cheio de agraciado, porque ele se converteu, porque Jesus o aceitou. Ele teve um encontro com Jesus. Ele não saiu frustrado. Quando nós buscamos a Deus, nós não voltamos de mão vazia. Quando nós determinamos sair para prestar um culto racional a Deus, para levar o nosso de melhor a Deus, Deus não deixa nós ficar frustrados. Mesmo que a lei, mesmo que a ótica venha dizer não, Deus quebra protocolo, Jesus quebra protocolo para nos honrar, para nos abençoar. Muitos são preocupados com cargo, com nome. Filipe, ele tinha unção de diácono, mas ele fez o que muitos apóstolos não teve atitude para fazer. Enquanto muitos estavam com medo, trancafiados, com medo de sair na rua, Filipe saiu para fazer a missão de Deus, fazendo a obra de Deus, porque Deus poderia muito bem ter escolhido a Pedro, a João, a Tiago, qualquer outro para ir pregar para o eunuco, mas Deus escolheu um diácono. Por quê? Porque o diácono, ele continuou fazendo a obra de Deus, mesmo que a situação fosse adversa, mesmo que a cidade estava em pânico, porque falar de Deus, falar que era cristão, você estava arriscando a perder sua cabeça, a perder sua vida. Porque se falasse que era cristão, morria. Mas Filipe, quem disse que Filipe parou? Por isso que Jesus falou: ei, eu gostei de você. Vai pregar, vai fazer a obra. Ah, mas eu não tenho unção, mas eu não tenho status, eu sou apenas um pequeno, eu sou apenas um obreiro, eu sou apenas um diácono. Abre a boca, que o Espírito Santo de Deus, ele vai te usar. Faça a obra do Senhor. Depois Filipe foi parar em Azoto, pregando a palavra do Senhor, ministrando, fazendo a obra de Deus. Seja forte, seja corajoso. Não se preocupe com status, com nome, mas te preocupa com a unção de Deus que está sobre sua vida. Se preocupa com o que Deus tem para você. Foca nas coisas de Deus. Foca em fazer o id do Senhor. Que Deus, ele quebra protocolo para te honrar. Quebra protocolo para te abençoar. Amém? Assim como Filipe, assim como aquele eunuco, mesmo a situação sendo contrária, sendo adversa, ele foi adorar o Deus de Israel e não voltou de mão vazia. Assim como Filipe, que falar que era cristão era
motivo suficiente para perder sua vida, mas ele continuou honrando a Deus. E Deus honrara Filipe. A Bíblia diz lá em Atos capítulo número 21, conta que Filipe agora já é evangelista. Filipe tem 3 filhas mulher, 3 moças lindas, donzela, que também são profetisa. Ou seja, honre a Deus, dê exemplo. Um dia você vai poder falar essa frase, que muitas vezes nós repetimos, a frase de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí você não vai falar serviremos, você fala para muito obrigado, Senhor, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Por isso, faça a sua parte. Mesmo que a situação seja contrária, seja adversa, Deus é contigo. Honre a Deus, porque Deus quebra protocolo para te abençoar. Deus quebra protocolo para te honrar. Mas primeiro você tem que fazer a sua parte. Amém? Que Deus abençoe. Amém? Sua casa, sua vida, sua família. Amém? Seja forte, seja corajoso, que Deus é contigo.